Vamos à palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Livro de Lucas. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Aleluia. No capítulo de número 11. Livro de Lucas, no capítulo 11, no versos 14. Lucas 11, versos 14, da nossa Bíblia Sagrada. Deus tem muito a nos ensinar. Só depende de nós queremos aprender daquilo que Ele tem para nos dizer. Cada vez mais que nós lemos a palavra, estudamos a palavra, meditamos nela, o Espírito Santo tem a nos falar algo dos céus. A leitura diz assim: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, conhecendo ele todos os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, quando o valente guarda, armada a sua casa, e em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, esse espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde eu saí. E ele, chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam ali, e assim o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: então bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos a palavra, lemos a palavra, meditamos na palavra, a nossa leitura cotidiana, a nossa leitura diária, muitas das vezes nos leva ao livro de Gênesis, aonde estão lá os nossos pais carnais, Adão e Eva. Eles estão vivendo no jardim do paraíso, uma vida totalmente e amplamente perfeita, abençoada, uma vida em que nada lhes faltava, tudo lhes sobrava. E vindo o passar dos tempos, dos dias, dos meses, dos anos, que naquele tempo já não se contava, já não existia mais
o ano 1, ou 2, ou 3, ou o século 1, ou 2, ou 3, ou o milênio 1, milênio 2, milênio 3. Não havia nada disso. O tempo para o homem não passava. O tempo para o homem não existia. Mas parece que as coisas, por mais boas que estivessem, por melhores que estivessem, para eles ainda não era suficiente. Então, eles, induzidos a erro pelo nosso maior adversário, o nosso maior adversário não é o nosso vizinho, não é o nosso parente, não é o nosso colega de trabalho, não é a pessoa que nos inveja, não é a pessoa que nos persegue, não é aquela pessoa que não gosta de nós. Nosso maior adversário, nosso maior inimigo é o diabo, é Satanás, é Lúcifer, é todo aquele que se levanta contra o ser humano para prejudicar, para matar, para roubar e destruir a sua alegria, a sua felicidade. Então os nossos pais estavam no jardim do Éden. De repente, a mulher Eva olha para uma árvore. Ali naquela árvore estava uma serpente, estava uma cobra, estava ali um animal peçonhento. Só que esse animal, durante o período que eles estavam ali, eles não corriam risco nenhum, eles não tinham problema nenhum. Aquele animal não os atacaria de forma alguma, mesmo que fosse para se defender. Não havia maldade, não havia ressentimento, não havia problema, não havia dificuldade que fizesse com que o homem e o animal se tornassem inimigo. Não. Ali havia consenso, ali havia comunhão. Mas, de repente, a cobra fala, de repente, a cobra conversa, de repente, a cobra induz a mulher. E usando de sábias palavras, se é assim que podemos dizer, porque a mentira, ela vem doce. O paladar da mentira, ele é gostoso. As palavras que são usadas, elas seduzem. Elas falam as coisas que nós gostamos de ouvir. Mas quando nós vamos ver, aí tudo se torna em transtorno, em tristeza, em empecilho, em barreiras, em dificuldades. Tudo aquela mentira bem falada, aquelas palavras lindas e maravilhosas, elas nos trazem decepção, nos trazem tristeza. Então a mulher, induzida a erro pela serpente, que não era propriamente o animal, mas havia ali um espírito demoníaco, um espírito destruidor, um espírito mentiroso. Ali havia, por detrás daquele animal, alguém sagaz, astuto, alguém mentiroso que chegou para ele e disse: olha, aquilo que Deus disse para vocês, que se vocês comessem do fruto proibido, vocês morreriam, é exatamente o contrário. Isso vai fazer com que quando vocês comerem desse fruto, os seus olhos sejam abertos. E tudo aquilo que vocês nem imaginam vai fazer parte das suas vidas, vai fazer parte dos seus projetos. A situação que vocês se encontram, ela vai ser mudada para muito melhor. Vocês não serão mais escravos, vocês não serão mais dominados por nada, por ninguém. Exatamente o contrário. Quando vocês comerem do fruto, praticamente a vida de vocês será eterna. Ele disse que a vida de vocês é eterna, ele está mentindo. Mas se vocês comerem do fruto, então vocês serão poderosos. A mulher, ela não pensou duas vezes. Ela se deixou ser seduzida. Ela se deixou ser levada. Sabe quando a pessoa está embriagada? Quando a pessoa está fora de si? Quando a pessoa não está raciocinando? Ela faz as coisas sem pensar.
e depois se arrepende. Então a mulher se torna escrava, na acepção da palavra, da sua própria condição de pessoa. Ela começa a dar ouvidos àquela voz macia, aquela voz suculenta, aquela voz maravilhosa, doce, suave. Porque o teu inimigo, o teu adversário, não usa nada dizendo, olha, eu sou o diabo e vim tentar. Não, ele seduz você com alguma coisa que você gosta, ou que você imagina ter. Quantas pessoas cobiçam o que é dos outros, e isso se torna em frustração para ela, porque o que ela gostaria de ter, o que ela gostaria de ser, o que ela gostaria de possuir, ela não consegue. Por quê? Porque a sua habilidade não está preparada para aquilo. Quantas pessoas prosperam nas suas vidas, quantas pessoas ficam bem de situação nos seus negócios, quantas pessoas sabem vender o produto, e a venda se torna tão grande, e o dinheiro dela se multiplica dia a dia. Aí vem alguém que não tem a mesma condição de ser um bom vendedor, e cobiça, e começa a querer fazer igual, começa a querer copiar, começa a querer fazer algo que ela não está preparada. Por quê? Porque não lhe foi dada aquela habilidade. Então ela se frustra, e aí ela começa a invejar a outra pessoa. Ela começa, poxa vida, para ele deu certo e para mim não dá, então eu vou torcer para que ele quebre, para que ele não seja bem-aventurado na sua prosperidade. Mas o que acontece? A inveja fica e o camarada vai embora. O outro vai de vento em popa. E aquele invejoso, cada dia mais, a sua situação piora, por dentro e por fora. Porque por dentro, o sentimento de divisão, de facção, faz com que ele seja atormentado. E por fora, a sua vida não prospera, não caminha. Por quê? Porque ele não se interessa em fazer aquilo que é o certo. Então, Satanás induz a mulher a erro e faz com que ela se perca no meio do caminho. Ele aguça a curiosidade, ele aguça o sentimento dela, e ela chega e participa e come daquele fruto, come daquilo que lhe era proibido. Quando ela come aquele fruto, realmente vem um sentimento, vem um gosto, vem algo assim que parece ser diferente, parece ser algo maravilhoso, parece ser algo grandioso. Nossa, eu estou enxergando, eu estou vendo coisas diferentes. Até então eu estava presa, até então eu estava condicionada, mas agora eu vejo um mundo diferente. Se o meu mundo eu considerava que ele era cinza, que ela era preto e branco, agora ele está colorido. Imaginando ela que estivesse sendo liberta, sendo mudada, mas pelo contrário, ela chega e diz para o seu marido: olha, algo aconteceu comigo. Adão diz: eu estou vendo, você não está mais como você estava, você está diferente. O que você fez? Olha, a serpente, ela entendeu que foi um animal, mas não foi. Foi algo que estava por dentro do animal. É conhecido como a primeira incorporação, como o primeiro cavalo, como o primeiro espelho, como a primeira manifestação de um espírito na vida de alguém. E foi na vida daquele animal. A serpente me disse algo e eu experimentei aquilo que ela disse. E olha como eu estou diferente. Olha como eu estou maravilhada. Olha só como eu estou transformada. Sabe, aquilo que Deus havia dito não é verdade. A verdade está aqui, da forma como nós podemos ser. Você quer poder? Você quer domínio? Você quer ter controle sobre a situação?
come comigo desse fruto. Não posso, não podemos. Você se lembra do que Deus disse? Não, mas esquece o que Deus disse. Há algo aqui muito melhor, maravilhoso. Sabe aquela alegria passageira? Às vezes a pessoa se embriaga, às vezes a pessoa se droga, às vezes a pessoa participa de uma festa e ali, por ela beber, por ela cheirar, por ela fumar, vem assim um up. Ela toma como se tivesse tomado um energético. Faz com que ela se sinta bem. Foi o que aconteceu com eles. Adão vai e come da fruta. E os seus olhos se abrem. Realmente os seus olhos se abrem. Só que eles deixavam da inocência. Deixavam daquilo que eles não conheciam e passam a conhecer. Eles deixam de ser aquelas pessoas que viviam debaixo do amparo e da proteção de Deus e passam a viver por sua própria conta e risco. Mas a vida não perdoa. A verdade e a mentira andam juntas. Porém, a verdade prevalece sobre a mentira. A mentira, ela é passageira. A pessoa toma aquele vinho, toma aquela cachaça, a pessoa usa aquele entorpecente e na hora ela reage, maravilha. Mas depois, quando passa o efeito da droga, quando passa o efeito da cachaça, é que ela vai experimentar as dores de tudo aquilo. Quando não é ressaca, é o resultado de uma briga em família, é o resultado de uma briga entre marido e mulher, é o resultado entre uma briga de amigos, considerados amigos, num bar. E muitas das vezes vem a morte. Alguém esfaqueia alguém, alguém atira em alguém, alguém atropela em outro alguém. E aí as consequências vêm para aquelas vidas. Estar vivendo na mentira é o maior erro que a pessoa pode acontecer com ela. E é aí que entra a palavra do Senhor. É aí que entra o momento da mudança, o momento da transformação, o momento da novidade. Jesus, ele estava entre pessoas que tinham conhecimento do Antigo Testamento, porque desde quando eles eram criança, lhes era ensinado a respeito da Torá, a respeito do Pentateuco. E ali eles porfiavam, eles tinham como doutrina, tinham como regra de vida aquilo que lhes fora ensinado. Mas quando Jesus se mistura no meio deles, ele vem para uma nova situação. Aí ele começa a dizer: olha, o reino dividido não subsiste. Eu estou expulsando, eu estou fazendo com que esse jovem, com que esta pessoa muda, ela fale. Não porque ela nasceu assim, mas porque havia um espírito dentro dela que a fazia muda. Então o porquê que você peca, o porquê que você faz coisa errada, é preciso com que você se liberte desse espírito maligno, desse espírito contrário, desse espírito que trabalha na sua vida por detrás dela e faz de você um derrotado, faz de você um sofredor, faz de você alguém que não consegue alcançar o sucesso em área nenhuma. Tudo aquilo que você pensa em fazer dá errado. Tudo aquilo que você pensa em colocar as mãos não dá certo. Começa bem, vai até um certo ponto, mas de repente aquilo se torna perdido. Aquilo tudo se torna enfadonho. Muitas das vezes você fala assim: não, eu vou desistir, eu vou deixar de lado, eu não vou continuar, porque não está dando certo. E eu faço de tudo, das tripas coração, mas as coisas não evoluem. É necessário com que da sua vida seja arrancado esse espírito. E esse espírito só pode ser arrancado da sua vida se a palavra de Deus entrar em você. Se o Espírito Santo de Deus penetrar dentro de você,
E ali fora arrancado aquele mal. E ali fora arrancado aquele demônio. E ali fora arrancado aquele espírito contrário. Então você verá a novidade de vida em você. O que Jesus quis dizer em relação ao reino dividido. Quando Adão e Eva se perdem da presença de Deus, a Bíblia diz que eles tiveram vergonha dos seus corpos. Eles olharam um para o outro e viram algo indecente, viram algo que mexia com o sentimento, mexia com a moral, mexia com o bom costume. E eles olhando um para o outro e vendo a parte íntima, eles olharam e sentiram vergonha, porque se sentiram descobertos. Como? Se a inocência estava fazendo parte da vida deles, eles viviam ali em comunhão com Deus, e a partir do momento que eles perderam essa comunhão, eles sentiram vergonha. E a primeira atitude de Adão e Eva foi esconder, foi procurar abrigo, foi procurar um esconderijo debaixo dos arbustos, debaixo das folhas, em um local, muitas das vezes poderia até ser um túnel, poderia ser um buraco, uma caverna, poderia ser algo que os encobrisse do restante. Mas o interessante é que de ser humano só havia os dois, não tinha mais ninguém naquele local, não existia ninguém. E veja só o que aconteceu com eles, o buraco que eles entraram, o local que eles entraram se tornou na vida deles uma coisa medonha, porque animal anda pelado, animal não veste roupa. Você não vai ver ninguém do reino animal vestido com uma cobertura, mas os homens, as mulheres, você vê. Ninguém anda na rua nu, ninguém anda na rua sem estar coberto por alguma vestimenta. Isso é vergonhoso, isso é imoral. A lei não aceita, porque foi uma condição que o homem ganhou, que o homem recebeu quando desobedeceu a Deus. É surreal, posso dizer que é surreal essa atitude. Se torna imoral quando alguém se despe na frente de outro alguém, sem ser um casal casado, sem ser uma família preparada para a união, para a conjunção. Fora isso, se torna imoral. E somente esse casal, somente esses dois naquele local, um sentiu vergonha do outro. E a primeira providência que eles tiveram foi pegar folhas e cobrir a parte da frente e a parte de trás. Se tornou uma sunga, se tornou uma cobertura. E mesmo assim se esconderam, sabendo que Deus viria de tardezinha para mais uma vez conversar com eles. E quando Deus chega, não os encontra, não os vê. Ele chama: Adão, 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 e não obtém nenhuma resposta. Mas Deus continua chamando, mais uma vez, mais uma segunda vez, mais uma terceira vez. De repente Adão responde: aqui estamos, Senhor. E Deus, estranhamente, vendo aquela situação, Ele pergunta: o que foi que aconteceu com vocês? O que houve aqui? Eu estou percebendo um ambiente diferente. Estou percebendo vocês diferentes. Vocês não usavam nada para cobrir nada. Por que estão
usando agora. Adão, não podendo se esconder mais, diz: olha, a mulher que o Senhor me deu, me ofertou do fruto proibido, e eu comi. E Deus disse: olha, você sabia que não podia comer, você sabia que não podia participar, e você, como cabeça aqui desse local, a partir de hoje, você vai ser expulso daqui. Você vai pegar a sua mulher e vai para fora do jardim. Esse jardim vai ser cercado para que ninguém nunca mais entre para comer do fruto da árvore da vida. Vocês comeram o fruto proibido, que era o fruto da árvore da morte. Então ele será selado, mas ninguém entrará para comer o fruto da vida eterna. Vocês estão expulsos daqui. E vocês serão inimigos um dos outros, da serpente e do homem. Não haverá como ser amigos. Não haverá como ser alguém que possa ter comunhão. Aí, a partir de agora, estará havendo uma divisão, uma separação. E isto se perpetuará até que do ventre da mulher nasça alguém que quebre esta maldição, que quebre este encantamento, que quebre esta força maligna. Hoje vocês se tornaram escravos de si mesmo, escravos da sua própria vontade. Porém, a sua vontade não será conforme a que eu coloquei sobre vocês. O pecado dominará o seu coração, o pecado dominará a sua mente, o pecado dominará a sua vida. E debaixo dele você vai viver. Isso significa separação de Deus e sofrimento, tortura, em vida. Você vai respirar o ar que tem aí, o oxigênio que tem aí. Você vai comer o que existe aí, que a terra vos der. Porém, o seu coração já não será mais puro. Seu coração já não será mais limpo. A sua vida não será mais uma vida tranquila. E para a serpente, só que Deus não estava se dirigindo ao animal. Deus estava se dirigindo ao espírito maligno, ao Lucifer, ao diabo. Você será inimigo deles. Você continuará fazendo sofrer. Mas um dia chegará alguém que lhe pisará a sua cabeça e destronará você da vida desse povo, destronará você da vida destas pessoas. E nesse dia que Jesus está aqui, ele se cumpre pelas suas palavras a explicação e a manifestação do seu poder sobre os espíritos malignos. Então ele vem e diz: se o reino que não está unido, que não está junto, ele se divide, como ele vai resistir? Como ele vai continuar existindo? Como ele vai continuar trabalhando, fazendo aquilo que ele gostaria que fosse feito? O inimigo, ele só serve para uma coisa: matar, roubar e destruir a alegria e a felicidade das pessoas. O inimigo, ele só existe para prejudicar o ser humano. Não pense você que quem serve a ele de alguma forma, quem se deixa incorporar por ele de alguma forma, quem xinga, quem rouba, quem mata, quem mente, quem faz aquilo que é desonesto, não pense você que ele ama essa pessoa, não. Ele quer destruir a vida dela. Ele quer, através dela, destruir a vida de outro. Ele quer, através desse ato errado, fazer com que a sociedade se divida entre ricos e pobres, entre pessoas honestas e desonestas,
Ele quer fazer com que pessoas deixem de ser felizes e se tornem pessoas tristes, pessoas sofredoras. Ele quer fazer com que a humanidade tenha um caminho para baixo, não para cima. Porém, Jesus chega e diz: o valente, ele se fortifica, ele usa o seu escudo, ele usa a sua espada, ele se protege enquanto ele consegue. Porque no momento que vem alguém mais forte do que ele, porque no momento que ele chega alguém mais poderoso do que ele, ou ele recua ou ele se entrega. E no momento que ele recua, ele está prestes a ser derrotado. Então Jesus chega e diz nos evangelhos: eis que vos dou poder e autoridade sobre toda a ação do inimigo. Vocês pisarão em serpentes e escorpiões, simbolizando o inferno. Vocês destruirão as barreiras do pecado na vida das pessoas, somente através da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. É isso que faz com que a sua vida seja mudada. No dia que você reconhece que Deus pode mudar a sua história, no dia que você aceita que Deus pode mudar a sua vida, pode te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura, Ele vai deixar de você ser alguém que ninguém se importa, alguém que ninguém quer dar nada, e faz de você um vencedor, faz de você um vitorioso, faz de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Se você roubar, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você matava, você não mata mais. E de um lixo, de um monturo, você se torna um príncipe e se assenta na presença de Deus. Então, quando Jesus vem e liberta esse mudo, Ele estava arrancando da vida daquele mudo um espírito que o dominava. E a partir daí, as pessoas começam a ver que existe uma diferença. É necessário com que homens e mulheres de Deus proclamem essa palavra. É necessário com que homens e mulheres de Deus paguem o preço para que essa palavra se torne conhecida das almas perdidas, das almas que estão cegas, das almas que estão oprimidas. Devemos ir e levar o reino de Deus às pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Você vai, prende o valente, vence o valente e expulsa o mal. E a pessoa se torna com os olhos abertos, com os ouvidos preparados, com os pés, elas vão caminhar em direção à vitória, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que cuida de nós do que aquele que induz ao pecado. Estar na presença de Deus, não existe nada melhor. Estar na presença de Deus, não existe nada que possa valer a pena. Apesar de todo o dinheiro, apesar de toda a riqueza, nada se compara a estar na presença do Altíssimo. Glorificado seja Deus. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa. Vamos pedir a Deus pelos nossos negócios, por tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, na unção do Teu Espírito Santo, no poder da Tua palavra, Jesus,
nós iniciamos esta oração em favor das vidas, das almas, das pessoas que estão aí fora, Senhor, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer nas suas vidas, pois muitas estão entregues a situações desesperadoras. As autoridades já não sabem mais o que fazer para combater os crimes. As autoridades já não sabem como fazer para governar o povo. Está um desleixo, Senhor, está um problema, está, Senhor, uma dificuldade. Mas nós somos testemunhas, Senhor, que Tu tens operado através do nosso ministério. Nós chamamos a nossa rua, Senhor, de Rua da Paz, porque essa rua era um transtorno, essa rua era uma tristeza. Aqui subia gente e descia gente, sempre envolvida com algo que não satisfaz a vida do ser humano. Era um problema atrás de outro, uma confusão atrás de outra. Mas veio a Tua mão, Senhor, através dessa palavra, através desse trabalho, meu Senhor, e repousou sobre esta rua. Nós estamos felizes, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado deste povo, tem guardado este povo. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos manietar o valente, nós queremos prender o valente e nós queremos expulsar o valente daqui, meu Senhor. Eu sei que aqui existem pessoas que são chamadas pelo Senhor para servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui há pessoas, Senhor, que a Tua mão forte e poderosa quer trazer para esse local, Senhor. Mas precisamos repreender e expulsar o mal, expulsar o valente, Senhor, que se aposta da vida dessas pessoas. Ele não se esconde dentro de carro, ele não se esconde dentro de casa, ele não se esconde nas roupas, ele não se esconde nos sapatos, ele não se esconde em lugar algum, a não ser dentro das pessoas. Por isso nós dizemos a todos os espíritos malignos que cercam esse local, desde baixo até lá em cima, desde aqui até do outro lado, em nome de Jesus, toda a ação do mal, toda a ação dos espíritos malignos subindo essa rua, estes bares, estas biqueiras, estes terreiros, esses centros de macumba, todos estão repreendidos, todos estão expulsos, todos estão sendo fechados agora, pelo poder da palavra e do poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus nos purificou, nos lavou. O sangue de Jesus nos cobriu e o sangue de Jesus pode perdoar pecados. Então, meu Senhor e meu Deus, vá agora aonde estão todas as pessoas que precisam de um milagre. Eu quero que o Senhor trabalhe na vida delas para conversão. Eu quero, Senhor, que a Tua mão forte e poderosa possa cuidar delas para serem, meu Pai, novas criaturas na Tua presença. Então nós manietamos o valente, nós repreendemos todas as forças espirituais do mal e dizemos: fora, sai, desapareça, desaloje, deixe essa vida liberta, deixe essa vida para ser preenchida pelo poder de Deus. E eu creio no milagre, creio na oração que se faz em nome de Jesus pela fé. E nós sabemos que o resultado vem conforme a graça de Deus preenche o nosso coração vazio. O espírito maligno, ele vai ser lançado fora, mas ele vai querer voltar e não vai conseguir achar guarida e nem morada, porque estas pessoas estarão conversas, estarão convertidas a Cristo pelo poder da palavra de Deus. Todos aqueles que creem digam graças a Deus. Todos aqueles que creem digam glória ao nome do Pai, ao nome do Filho e ao nome do Espírito Santo do Senhor, hoje e para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome.